pessoal, a paz seja com todos. Hoje eu, mais uma vez, aqui a irmã Carmen, vou estar postando mais um comentário da Palavra de Deus aqui no nosso canal, comentando a palavra. Vou pedir para quem puder nos auxiliar aí, tá dando um joinha, para a gente poder cada vez estar multiplicando, né, essas visualizações no nosso canal. Hoje eu vou estar comentando com vocês a palavra onde Jesus ele fala: não estejeis ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos ter medo dos sustos repentinos, nós não devemos temer as dificuldades. A nossa confiança está em Deus. Então, por isso, a gente tem que confiar que Deus ele está no controle e por isso nós podemos ter a confiança no Altíssimo, né? A gente vai estar usando a passagem que está escrita no livro de Mateus, capítulo 4, né? A gente vai usar um pouquinho aqui o Mateus, capítulo 4, capítulo 5, e a gente vai ficar. Nós estaremos falando da palavra de Deus, né? E a gente vai falar aqui da tentação de Jesus. Está escrito assim, né? Mateus, capítulo 4. E foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma confiança que todo cristão precisa ter, né? Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles para que eles te guardem. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles, né? E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, nós estamos num período de tentação. Nós estamos num período de quarentena, como Jesus ele esteve nesse período aqui de jejum de 40 dias e 40 noites. E Jesus ele teve fome. E a primeira coisa onde Satanás o tentou foi pela necessidade do alimento, né? E Jesus ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você estiver com a palavra de Deus no seu coração, não existe nada que vai fazer com que você caia em tentação, né? E Jesus, no final desse versículo, ele fala, né, que somente a Deus adorarás e só a eles darás culto. Então a gente precisa ser uma igreja que a gente saiba que nós devemos prestar culto somente a Deus. E ele vai tomar procedência de todas as questões, de todas as nossas ansiedades, né? Jesus ele fala: "Vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então, quando a gente confia em Deus, não existe opressão que possa nos abater, porque Jesus ele é o nosso consolo. E aí no Sermão do Monte está escrito a seguinte frase: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e perseguirem,
E mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exaltais, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas e os que viveram antes de nós. Né? Nesse período, Jesus está falando para que a gente possa confiar que não importa a tribulação, não importa a dificuldade, Ele é a nossa confiança, né? A gente confiando nele, a gente vai ser vitorioso. Deus, ele vai nos dar vitória. Só que aqui, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, ele fala no capítulo 4, verso 17: daí por diante passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus, ele está mais próximo do que nunca de nós. E nós precisamos nos arrepender profundamente dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente possa se anelar novamente com esse Deus, que ele é um Deus que cura, que sara, que liberta e que está às portas, ele está voltando. Então a minha mensagem para você é que vocês possam confiar nesse Deus, que independente da tentação que vocês estejam passando, confie nele, que o mais ele fará. Não estejais ansiosos com coisa alguma, porque Deus, ele é o Senhor dos tempos, ele é o Senhor das nossas vidas e ele está no controle de tudo, nunca saiu nada do controle dele. E que a gente possa ter uma confiança tão grande como a de Jó, que mesmo na tribulação, na dificuldade, ainda assim confiou em Deus e soube que era de Deus que viria a provisão e a resposta. Que Deus abençoe e guarde, dê um final de semana abençoado e que você possa ficar com essa palavra. A melhor opção é confiar em Deus, né? E descansar nele. Paz seja convosco. Fiquem com Deus.